Pessoal, os herdeiros pagam as dívidas do falecido, devem arcar com essa responsabilidade? Depende. Vem que eu vou te explicar. Pessoal, é o seguinte: quando alguém falece, tem que se fazer o inventário, certo? O que é o inventário? O inventário nada mais é do que se apurar os créditos daquela pessoa e as dívidas daquela pessoa e fazer um balanço, digamos assim, e distribuir o que sobrar para os herdeiros, tá? Mas os herdeiros só vão arcar com as dívidas do falecido se eles receberem os créditos, se eles receberem valores de herança, tá? E ao mesmo tempo, ao ficar alguma dívida por fora do inventário, tá? Somente nesse caso que os herdeiros vão ser obrigados a pagar. Então vamos usar um exemplo, tá? A pessoa faleceu, tinha 100 mil reais de dívidas, tá? Mas tinha lá um terreno que valia 150 mil reais. Então se abriu o inventário, abriu-se o inventário, se vendeu o bem e se quitou as dívidas do falecido, sobrou 50 mil, pois as dívidas eram 100 e o bem que o falecido tinha era 150, sobrou 50 mil que se distribuiu para os herdeiros. Os herdeiros não pagaram nada. Perfeito. Esse é um caso, tá? O outro caso, digamos que as dívidas sejam maiores que o patrimônio, tá? Então, a pessoa tinha lá, ao contrário agora, dívidas de 150 mil reais e um patrimônio de 100. Então, ela se vendeu o terreno dentro do inventário, sobrou, se liquidou 100 mil reais e se quitou parte das dívidas, tá? Que eram 150 mil. Então, ficou faltando 50 mil, tá? Porque as dívidas eram 150 mil e o patrimônio 100 mil. Nesse caso, os herdeiros não vão precisar pagar nada, tá? Por quê? Porque não houve transferência de créditos para os herdeiros, não houve sobra de herança para os herdeiros, tá? Então, os herdeiros só são chamados a pagar se houverem recebido herança e se, ao mesmo tempo, ficou de fora alguma dívida do inventário. Agora vamos usar esse exemplo, tá? A pessoa faleceu, tinha 100 mil reais de crédito, tá? Dentro de por exemplo, um terreno, tá? O mesmo exemplo. E tinha 100 mil de dívidas. O inventário, então, vendeu o terreno, pagou as dívidas, ficou 0 a 0, tá? Então, os herdeiros não receberam nada de herança e também não pagaram nada de dívidas do falecido, não precisam pagar nada de dívida porque foi tudo pago, tá? Mas houve uma transferência, digamos assim, ocultação de uma dívida que ela acabou se passando ali e não entrou dentro do inventário, 10 mil reais, tá? E ela apareceu após a partilha. Os herdeiros são obrigados a pagarem essa dívida e não receberam nada de créditos do falecido, de herança, não receberam nenhuma herança. Os herdeiros não são obrigados a pagarem essa dívida, tá? Porque não receberam nada de herança, tá? Agora, se eles tivessem recebido, tem 10 mil que ficou de fora. Se eles tivessem recebido 30 mil, aí eles teriam que pagar esses 10 mil sim, tá? Então os herdeiros só vão ser chamados a pagarem as dívidas do falecido se receberem herança, receberem valores, tá, da herança, e também se ficaram dívidas que não foram computadas, que não foram relacionadas no momento do inventário. Por isso é importante você fazer sempre o inventário e colocar todas as dívidas do falecido, não deixe nenhuma de fora. Porque se você receber herança e deixar alguma de fora, depois aquela dívida pode vir a ser cobrada de você, tá? Uma outra situação é que é necessário que o herdeiro, que o sucessor, prove o excesso. O que é isso? Quando não recebeu a herança, não recebeu valores da herança e ficou uma dívida lá em atraso, e essa dívida está vindo
para cima dos herdeiros, está cobrando os herdeiros. O herdeiro tem que provar que não recebeu a herança para poder pagar aquela dívida. Ou então que aquela dívida é maior que as forças da herança. Por exemplo, a dívida é 20 mil e eles receberam 10 mil. Tá? Então ele tem que provar isso, que aquela dívida é maior que as forças da herança. Se eles receberam 10 mil, eles vão ter que pagar 10 mil reais daquela dívida, proporcional. Tá? Sempre que você receber o valor de herança e ficou dívidas de fora, você pode vir ser chamado a pagar, mas dentro da proporção. Tá? Isso é importante. Então, também uma outra situação que é importante é você fazer o inventário negativo. Por exemplo, a pessoa tem muitas dívidas, tá? E deixou só dívidas, não deixou bens, tá? Não tem nenhum bem, mas só deixou dívidas. O herdeiro não vai ser obrigado a pagar aquelas dívidas, porque não há bens, tá? Mas você tem que provar isso. Para não ficar aquela correria de última hora, quando o credor já entra com a ação cobrando direto os sucessores, é interessante se fazer o quê? O chamado inventário negativo. Esse inventário negativo é justamente para provar que a pessoa não tinha bens. E se ela tinha muitas dívidas, você se defender com esse inventário negativo em uma ocasião de cobrança dessas dívidas. Então isso é importante para que você não venha a ser cobrado. Você apresenta daí o inventário negativo no momento da cobrança do credor, dizendo, olha, não sobrou nenhum bem, não tem nenhum bem que foi partilhado, ninguém recebeu nenhuma herança, nenhum crédito, nenhum valor, e nós não podemos arcar com essas dívidas. E aí o juiz vai mandar baixar aquela cobrança, certo? Indique, nos siga aqui nas redes sociais, curte e compartilhe esse vídeo. Um grande abraço!